No conteúdo de hoje a gente vai testar o famoso modo Deus do Lossless Scale. Lossless Scale, que é o programa do Patinho, que nós já testamos em alguns vídeos recentes aqui do canal, que basicamente tem o poder de gerar quadros intermediários, ou seja, gerar FPS através de inteligência artificial. Inclusive nas novas versões desse programa, ele tem a tecnologia que até foi anunciada recentemente para as novas placas de vídeo da Nvidia, que é o Multi-Frame Gen, que é a multigeração de quadros através de inteligência artificial. Por exemplo, a partir de 2 frames eu consigo gerar até 4 frames por inteligência artificial, que pode aumentar grandiosamente a performance do meu joguinho utilizando esse programa. Só que o Lossless Scale ele é um programa que acaba funcionando melhor para ser utilizado em 1080p, ou seja, para você que vai jogar em Full HD, e ele também tem uma série de configurações para ele funcionar melhor. E uma dessas configurações que recentemente a comunidade notou que tem feito ele funcionar de maneira muito melhor, que coloca ele no modo Deus, é essa opção aqui, ó, na parte GPU preferida, que me permite, por exemplo, pegar um gráfico integrado do meu computador e quando eu coloco uma placa de vídeo no PC, por exemplo, fica sem utilizar, e usar esse gráfico integrado para gerar a performance, para gerar os quadros intermediários via inteligência artificial para minha gameplay. Se você também tiver um computador que tem 2 placas de vídeo, você pode usar uma placa de vídeo secundária para fazer isso, só que em teoria essa opção ela tem a capacidade de aumentar muito a performance que o Lossless Scale pode trazer, uma vez que quando eu habilito o Lossless Scale, ele acaba também consumindo recursos da minha placa de vídeo. Isso a gente já mostrou em vídeos anteriores aqui no canal. E dependendo da placa de vídeo que eu tiver, se ela for muito fraca, ao invés de ganhar performance, eu posso acabar até perdendo e o jogo não rodando de uma maneira tão legal. Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando um PC que tem uma RX 6600, que inclusive eu fiz questão de colocar ela no nosso PC aqui para o nosso teste fazer sentido, porque ela é a placa de vídeo que eu considero o melhor custo-benefício para estar comprando hoje, sendo uma placa incrivelmente potente, que tem Ray Tracing, que tem FSR e tudo mais. A gente acha na faixa de R$1.200 e poucos, R$1.300 no nosso grupo de ofertas, quando aparecem os melhores preços. Vou deixar o link dela para vocês na descrição do vídeo. E eu também estou utilizando um processador que tem um gráfico integrado, que é o Ryzen 7 7700. Como você pode ver aqui, ele tem uma Radeon Graphics e aqui o sistema reconhece esses 2 gráficos integrados. Vale mencionar que essa situação não é tão incomum, a gente ter 2 tipos de placa de vídeo no computador, né? Um gráfico integrado e uma placa de vídeo. E a gente também vê muito essa situação em notebook que tem placa de vídeo dedicada. E com Lossless Scale você encontra uma forma de utilizar esse hardware que estava ocioso, né, que você não estava utilizando antes. Mas bora testar o Lossless. E é o seguinte, eu tenho que te mostrar primeiro a configuração que eu vou fazer, né? E eu vou deixar aqui o modo geração de quadros no LSFG 3.0 e ele vai estar gerando 2 quadros intermediários. Por quê? Quanto mais quadros intermediários eu gero aqui, mais ele distorce a imagem do meu jogo. Então vamos começar aqui gerando 2 quadros. Vou deixar a API de captura como DXGOI mesmo. Isso daqui eu não mexo. E esse programa chama Lossless Scale não é à toa, porque ele também tem a possibilidade de fazer o upscale das imagens. Geralmente o modo mais utilizado é o LS1. Eu vou estar ligando aqui o modo desempenho, só que eu vou estar utilizando o fator de escalonamento como 1, porque eu não quero que ele distorça a imagem do meu jogo. Até porque muitos dos jogos hoje tem essa opção de fazer o upscale com FSR ou com DLSS. Então eu só vou mexer nisso daqui caso o jogo não tenha a possibilidade de fazer o upscale e eu sinta a necessidade. Aqui em opção de renderização, o modo de sincronização está permitindo tearing, né, que é basicamente aquele negócio que corta a imagem no meio da tela. Mas se a gente vê problema, a gente pode mexer aqui. E a latência máxima dos quadros está em 3. Além disso, né, a GPU preferida vou colocar aqui como o gráfico integrado. E a gente vai mexendo nisso aqui no decorrer do nosso teste para a gente ver se esse modo realmente ocasiona mais performance para o Lossless Scale ou não. O primeiro jogo que a gente vai testar com o Lossless Scale é o Black Myth Wukong, um jogo extremamente pesado. E aqui você pode ver que ele já está rodando a 37 FPS no nosso MS Afterburner. Ele está utilizando 98% da RX 6600, ou seja, a placa de vídeo que está limitando a performance. E o gráfico que ele está rodando é basicamente o gráfico alto, ou seja, está com tudo no alto na resolução Full HD. Ele é um jogo muito pesado. E agora a gente vai apertar o botãozinho de atalho para a gente ligar o Lossless Scale. O jogo está rodando a 38 frames, eu vou ligar o Lossless.
você pode notar aqui que caiu um pouquinho o FPS, né? 36, 37. E a gente nota que o gráfico integrado, as informações dele tá ali embaixo, né? Da informação da placa de vídeo, está sendo utilizado a 83, 97%. Ele já está atuando aqui gerando quadros. Vamos mostrar aqui maior os quadros que a inteligência artificial está gerando. Dá para você ver aí em cima. O Loza está transformando meus 38, 35 quadros aqui do jogo em 66 FPS, mais ou menos. E eu acredito que você que está assistindo esse conteúdo, se você estiver assistindo ele a 60 FPS, dá uma conferida na configuração aí, você vai ver a diferença notável. Então, ó, vou desabilitar o Lossless, desabilitei. E agora você tem o jogo rodando novamente a 39. Essa é a fluidez percebida. Vou ligar aqui. Você que está vendo a 60 FPS provavelmente vai notar o ganho de fluidez, que é perceptível. Outra coisa que eu estou notando aqui é que, cara, tá até um borrão em volta do personagem, né, por conta da geração de quadros, mas ele é bem sutil, a ponto de que, pelo que eu vejo aqui nessa situação, compensa ligar. Realmente compensa ligar o Lossless Scale para estar rodando melhor esse jogo. Mas agora, tirando a dúvida sobre o método de geração de quadros, vamos colocar aqui o Lossless para renderizar essa geração de quadro na minha placa de vídeo. Então, vamos voltar ao normal aqui, aplicar o dimensionamento de novo no Kong. Agora, nessa situação, a gente vê que ele está gerando 69 quadros, o gráfico integrado está a 0% de uso, e ainda assim, se pesou na minha placa de vídeo aqui foi tão pouco, que nessas condições aqui, eu não notei tanta diferença. Então, pelo que eu vejo aqui, valeu a pena ligar o Lossless nas duas hipóteses. E vamos aqui testar um pouquinho aqui na gameplay, para ver como fica. Vamos colocar aqui vamos botar para pesar mesmo a gameplay. Vou ligar os clones aqui. Vou ligar o anel de fogo. E vamos transformar para pesar bastante a gameplay. E olha lá, o jogo pesou um pouco, caiu abaixo dos 30 nos quadros gerados normalmente. E a gente ainda tem 58, 60 quadros mais ou menos renderizados por IA. Para mim, cara, apesar dele tá assim, teoricamente pesado, né, entre aspas, o jogo tá fluindo bem. Você pode ver aqui que tá bem jogável. Tá legal, cara. Bacana. Detalhe que o jogo tendo um Frame Generation já dentro dele ali para você ligar, sendo da AMD ou da Nvidia, acaba que faz mais sentido, né, você utilizar o nativo. Mas no caso do jogo não ter, o Lossless Scale acaba sendo uma opção muito legal, que vai trazer essa tecnologia para todos os games. Você inclusive pode usar ele até para ver filme. O filme tá rodando ali a 30 FPS, você liga ele, ele vai começar a exibir o filme a 60. Bom, estamos aqui no jogo Cyberpunk 2077 agora, e o gráfico que eu estou colocando nele aqui é o gráfico de traçados de raio no médio, ou seja, gráfico alto, mas com Ray Trace no médio, e o escalonamento de resolução do Fidelity FX eu vou desligar, beleza? Então é essa configuração, apliquei, e a resolução dele está em 1080p, pelo modo janela sem borda, que é o recomendável para estar rodando melhor o Lossless Scale junto com o jogo. Nessa configuração gráfica, tem hora que eu tenho o jogo rodando a 50, tem hora que eu tenho o jogo rodando a 49 frames, mas vou até colocar aqui de novo, eu esperado ele rodar mais ou menos uns 30 frames, tá? Então vou aplicar aqui de novo. Beleza, é mais ou menos isso aqui que ele consegue entregar. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ligar o Lossless Scale direto na placa de vídeo básica RX 6600, sem usar o gráfico integrado. Vamos aplicar aqui e abrir o jogo. E aí, ó, o jogo rodando a 42 frames, a gente tem um salto de 42 para 85 frames. Vou sair dessa missão aqui, que senão não vou conseguir testar direito o jogo. E aqui na minha tela eu percebo uma fluidez legal. A gente vê que o tempo de resposta à geração de quadros tá 23 milissegundos por aí. Tá um tempo legal. Sinceramente, eu acho que a gente ganhou uma performance considerável no jogo, a ponto de valer a pena ligar o Lossless. Realmente aqui eu percebo que valeu a pena. Vou desabilitar. Pronto, desabilitei. Aqui você pode ver como que o jogo tá rodando sem o Lossless. E assim, também não tá ruim, mas de fato a gente ganhou mais fluidez. E ó, paradinho aqui, vou ficar aqui com a mira mirando no carro. Tamo a 47 frames,
liguei aqui, ativei o lossless, o jogo base passou a rodar a 42, só que a gente consegue uns 84 com IA, 83 com IA, e agora ainda sem mexer o personagem, eu vou colocar para o meu gráfico integrado começar a fazer essa parte aí de renderização dos quadros por inteligências artificiais. E agora ele ativou, e a gente tem o jogo base rodando a 43 e a IA trazendo uns 83 frames mais ou menos. A gente pode ver que o gráfico integrado está sendo utilizado a 100%. Se eu tivesse assim um gráfico integrado mais forte, talvez eu estaria ganhando mais performance, viu? Mas aqui a gente vê que pelo menos atolou um pouco do recurso da placa de vídeo, está usando menos, mas sinceramente não noto grande diferença aqui, para ser bem honesto com você. O modo Deus aqui não está funcionando tão diferente do que eu usando uma placa de vídeo só, nessa situação em específico. Agora, aproveitando aqui que a gente está nessa situação, vamos mexer na configuração dele e eu quero colocar aqui para ele gerar 3 quadros com inteligência artificial. Então eu liguei aqui o modo X3, vamos desabilitar e habilitar de novo. E aqui eu não sei se é por conta da falta mesmo de capacidade aqui do gráfico integrado, ele está batendo 100% do nível de utilização, mas a gente não ganhou tanta vantagem. Sinceramente, eu não estou percebendo defeito aqui na arma nem nada. Para mim tá legal a resolução e tudo mais. Já vou tentar colocar aqui logo o X4 para ver se eu percebo alguma coisa. E aqui no X4, ó, já dá para perceber uns borrãozão, né? Na hora que a gente coloca um personagem e tudo, ó. Vou até tirar o MSI da tela. Olha lá a arma como é que tá borrada. Mas ainda assim, ó. Olha lá, para mirar ficou zoado. Aqui para mirar ficou um pouco zoado. Tô percebendo o input lag um pouco zoado. E não mudou muito a quantidade de quadros que ele tá gerando. Não sei se é por conta do meu monitor também, que o meu monitor aqui só vai até 60 frames. Mas realmente não teve aquele salto, né, cara? Vou mudar aqui a placa de vídeo, colocar a placa de vídeo mais forte, que é a 6600. E vamos ver se nesse modo aqui vai fazer alguma diferença. E olha lá, se liga só que maneiro, nessa situação ele acabou usando mais recursos da minha placa de vídeo que é mais poderosa e conseguiu gerar mais quadros para eu estar jogando. Apesar de que o FPS da base do jogo diminuiu para uns 40 frames, eu tenho uns 160 quadros aqui gerados por inteligência artificial, que tá muito legal. E detalhe, até os defeitos aqui na arma e tudo mais diminuíram, cara. Olha que legal. O que a gente ganhou aqui fazendo isso. Sinceramente aqui, poxa, eu acho que valeu mais a pena usar o Multiframe Gen basicamente com a minha placa de vídeo normal. Bom, agora vamos dar uma conferida aqui no jogo do Indiana Jones. Vou colocar a primeira geração de quadro X2. Vamos rodar ele com gráfico integrado ativado primeiro. Clicar aqui. O jogo base está rodando a 45 frames mais ou menos. Ligou o FSR. Ele caiu para 39 frames, mesmo com o gráfico integrado habilitado. Agora está uns 40 e ele está conseguindo entregar uns 70 frames na tela. Esse jogo é extremamente pesado e eu estou rodando ele aqui em 1080p nativo, modo janela sem bordas e o gráfico no médio. Ele realmente é um jogo bem pesado. Alguns detalhes aqui da configuração de vídeo avançada, por exemplo, estão no Ultra, que é igual a qualidade da vegetação e tudo mais. E beleza, cara. Pô, aqui eu acho que essa geração de quadros é muito bem-vinda. Ele é um jogo que é muito fácil de jogar, os personagens são meio esquisitos, né, os NPC. E para jogar esse jogo aí com essa geração de quadros, eu acho que fica legal pra caramba. Não tem o que reclamar. Muito bom. Agora vamos ver o seguinte. Vou ficar paradinho aqui, apontar pro quadro aí do Mussolini, tá aqui a 37 frames mais ou menos. Vamos colocar para ele renderizar essa geração de quadros com a RX 6600. Então vamos lá, clicar de novo. O jogo tá 42 FPS sem a geração de quadros. Começou a gerar, ele cai para 37 no FPS base. Ele tá entregando seus 74 por aí. Tá bugando um pouco aqui a parada do MSI Afterburner, né? Mas a gente não tem um resultado também tão diferente. A gente ganhou só um pouquinho a mais de FPS quando a gente colocou o gráfico integrado para renderizar nessa situação. E aqui parece que eu fiz alguma cagada, os NPC tá tudo atrás de mim. Vou sair correndo aqui, cara. Eita, puta merda. Eita, os caras estão me batendo. E agora eu vou tentar aqui colocar a geração de quadros X4. Então vamos lá, ó, colocar aqui o modo X4,
ainda com a RX 6600. Vou correr desses NPC burro aqui. Beleza, ligou e ele tá conseguindo gerar 135 FPS com inteligência artificial. A única coisa que eu tive aqui de desvantagem foi o MSI Afterburner, que é o meu programa de medição de FPS, que tá piscando aqui. Só isso. Mas olha só, tranquilão, cara. Tranquilão mesmo. 33 frames base, mais 127 frames no FrameGen, né? Basicamente é isso. Eita, apareceu um monte de cara aqui pra pegar na porrada. Me mataram. E agora, só para desencargo de consciência, vamos fazer o seguinte, que é ligar o X4, né, no gráfico integrado e ver o resultado que a gente tem aqui nesse jogo do Indiana Jones. Será que a gente vai ter um resultado diferente? O jogo tá aqui a 38 frames, mais ou menos. A gente teve as desvantagens, olha só, os borrões, né, que a geração de quadro no modo X4 ocasiona. E ainda assim está entregando apenas 71. Então, com base nesse teste, a conclusão que a gente chega é que sim, o Lossless Scale é um ótimo programa. Ele tem trazido uma geração de quadros, ainda mais o Multiframe Gen, que é bem eficiente. Só que a sua placa de vídeo ela tem que ter recurso suficiente para você poder ligar o Multiframe Gen. Você mesmo viu que quando a gente usa no gráfico integrado, o Multiframe Gen não é tão eficiente, mas quando a gente usa com a placa de vídeo que é mais poderosa, aí sim a gente vê a diferença. E a gente também viu que usar esse programa com Dual GPU pode ser vantajoso em algumas situações. Esse teste da Dual GPU, eu acredito que ele vai fazer mais resultado, né? Que ele vai ser mais eficiente quando a gente colocar uma placa de vídeo mais fraca, tipo uma RX 580, uma GTX 1650. Então, se você quiser ver esse teste aqui no canal, já aproveita para se inscrever, que a gente vai testar depois para ver. Mas na RX 6600 a gente viu que ela por si só já dá muito bem conta do recado, né? Mas tá aí, espero que você tenha gostado do vídeo, sua inscrição é fundamental. Eu vou ficando por aqui, grande abraço, até mais.